Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser: Ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão dos eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega os demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto que ele encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e uma hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Senhor, nos ilumina com a Tua palavra. Abra nossos olhos, abra nossa mente, nossos corações para compreender a verdade da Tua lei, a verdade da Tua palavra. Por favor, nos ajuda a compreender o tempo em que vivemos e nos ajuda a viver de maneira sensata, de acordo com esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez mais parece que o fim está próximo, né? Quem nunca disse é o fim do mundo, quando vê algum tipo de situação, algum tipo de atrocidade, fenômenos naturais, é o fim do mundo, só pode ser o fim do mundo. E é mesmo, você está certo. O fim dos tempos, o fim de todas as coisas, ele traz consigo sinais. Suponha que você vai fazer uma viagem para algum lugar, você vai de carro. Você vai daqui até o Rio de Janeiro, por exemplo. Você vai pegar a estrada na direção certa, e logo que você pegar a estrada aqui em São Paulo, você ainda não vai ver nenhuma placa dizendo Rio de Janeiro. Mas quando você estiver chegando mais próximo, a uns 100 quilômetros talvez, você vai ver a placa dizendo Rio de Janeiro a 100 quilômetros. Você vai chegando mais perto, Rio de Janeiro, 40, 40 quilômetros. E esses sinais vão se intensificando. Rio de Janeiro, entrada tal, assim, né? O GPS vai te alertando. Quanto mais perto você vai chegando, mais sinais vão aparecendo. Não é assim? Ou você pensa também em uma mulher que está grávida. Ela está grávida, ela sabe que aquele bebê vai nascer. Ela sabe que demora 9 meses, mas o dia e a hora nunca são exatos, nunca são certos. Mas quando vai chegando a hora desse bebê nascer, essa mulher começa a sentir dores. E quanto mais perto chega do parto, as dores vão se intensificando e aumentando, e vai tendo um intervalo menor dessas dores, e muitas dores, até que a criança nasce. E nós vivemos um tempo como alguém que está chegando no destino e vê muitas placas do local de destino. Nós estamos vivendo um tempo em que, como uma mulher grávida, sente aquelas dores, aquelas contrações cada vez mais constantes, cada vez mais perto da hora da criança nascer. E nós estamos vivendo em um tempo assim, nós precisamos compreender o tempo em que nós vivemos. Mateus 24 é o que a gente chama de sermão escatológico de Jesus. Junto com Marcos 13 e Lucas 21, são as passagens paralelas desse sermão escatológico, quando Jesus fala da sua vinda, dos sinais do fim dos tempos e tudo que deve acontecer por essa época. Jesus falou isso porque ele foi questionado por seus discípulos. E como eu disse, nós não vamos ler versículo por versículo, mas eu quero destacar algumas coisas. Eu quero que você preste atenção para as características dos
dos sinais que nós vemos, os tipos de sinais do fim dos tempos. Quero que você preste atenção nas características da volta de Jesus. E também, finalmente, nós vamos concluir falando o que nós devemos fazer com isso, como é a nossa atitude, como nós devemos viver diante de tudo isso. Então vamos lá. Jesus está saindo do templo. Enquanto caminhava, os discípulos começam a mostrar para ele a beleza daquele templo. Que templo é esse? Só uma informação, uma observação sobre esse templo. Esse não é o templo que Salomão construiu, né? Salomão construiu um templo por volta de 900 anos antes de Cristo, que demorou 7 anos para ser construído. Mas depois, quando o povo da Babilônia veio tomar o povo de Israel como cativo, eles destruíram esse templo. E o povo ficou 70 anos como cativos na Babilônia. Quando o povo voltou, o povo reconstruiu o templo, mas reconstruiu um templo bem menor, não como a glória do templo de Salomão. E esse templo foi construído por Zorobabel. Você pode conferir em Esdras e Neemias essa história. Neemias fala a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Em Esdras fala de Zorobabel e a reconstrução do templo. E não era um templo muito suntuoso, assim como era o templo de Salomão. Esse templo que Jesus está vendo aqui é o terceiro templo, é o templo de Herodes. Em João 2, quando Jesus fala: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E os fariseus falam: esse templo demorou 46 anos para ser reconstruído. Então, ou seja, antes mesmo que Jesus tivesse nascido. Esse é o templo que Herodes, quando o Império Romano já dominava o território de Israel, Herodes, por simpatizar com os judeus, construiu um templo. Então era um templo muito grande, maior do que o segundo. E Jesus fala: eu garanto que não vai ficar pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. Isso de fato aconteceu. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, sob o imperador Tito, aquele templo foi incendiado, todo o ouro que havia naquele templo derreteu e se infiltrou entre as pedras, e os soldados, para recuperar aquele ouro, derrubaram para recuperar aquele ouro derretido, e assim não ficou realmente pedra sobre pedra. E Jesus está falando começa então a falar sobre os sinais. Os discípulos intrigados com isso, quando isso vai acontecer? E qual será o sinal do fim dos tempos? Qual será o sinal da tua vinda? Os discípulos perguntam. Então vamos lá. Eu quero falar primeiro das características, primeiramente das características religiosas do fim dos tempos. Você pode anotar, se quiser, Mateus 24, 5, 11, 23 e 26. Esse tempo... Deixa eu abrir aqui também, peraí. Pronto. Esse tempo é um tempo que nós vivemos de muitos falsos profetas, até falsos cristos, né? Quem não conhece o Henrique Cristo, né? É um maluco, né? Mas muitos vão dizer, logo, logo, que são o próprio Cristo, afirmando ser o Cristo. Falsos profetas nós vemos em todas as religiões, pessoas se dizendo serem fulano de Deus, por exemplo. E, na verdade, tudo isso são características do fim dos tempos. Isso vai se intensificando cada vez mais. Cada vez mais o mundo vai se envolvendo com um sincretismo religioso. Principalmente no Brasil isso acontece. Você tem religiões meio que misturadas e a verdade do Evangelho fica cada vez mais difícil de ser pregada, de ser compreendida. E nós vivemos essa realidade. Olha o versículo 11, diz assim:
Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Muitos, hoje em dia, são enganados por esses falsos profetas que se dizem pessoas de Deus, que afirmam ser mensageiros de Deus ou qualquer coisa desse tipo. E muitas pessoas têm se enganado com isso. E nós vivemos um tempo onde isso é muito comum. Isso é muito comum. Versículo 23 e o 26 diz: se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, e realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Então nós vemos também isso, milagres na televisão, maravilhas sendo operadas. Isso cada vez mais vai ser intensificado, cada vez mais isso vai acontecer e vai enganar o povo de Deus, enganar talvez até mesmo o povo de Deus. Então, isso é uma grande característica do nosso tempo, é uma grande característica do final dos tempos, essas características religiosas e todo esse engano. Outra característica são as características políticas e militares. Nós vivemos um mundo que está sob uma grande tensão o tempo todo já há alguns anos. Nesse último século, o século passado, o mundo começou a ver grandes guerras. Primeira Guerra Mundial, em 1914. Segunda Guerra Mundial, 1939. Então, até então, as guerras aconteciam entre povos, pequenos povos. Agora, nesse século, começaram as grandes guerras mundiais, envolvendo muitos países. A bomba atômica foi criada. Muito dinheiro é investido na criação de armas letais. Muito dinheiro é investido na guerra. E estima-se que nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas morreram em guerras. 200 milhões é a população do Brasil, praticamente, inteira. Então, o mundo está vivendo num barril de pólvora. E a qualquer momento você pode ver uma guerra estourando, uma guerra começando. Você vê que os ânimos entre alguns países são muito elevados. E você vê que, a qualquer momento, essa guerra pode acontecer por razões políticas, razões monetárias também. Olha o versículo 6 e 7. Diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, essa é uma das características religiosas, características políticas e militares. Também fenômenos naturais, você vê isso se intensificando de uma maneira incrível, né? Eu li algumas pesquisas sobre terremotos, por exemplo. Nos últimos 100 anos, aconteceram muito mais terremotos do que em vários séculos. E principalmente nos últimos 50 anos, nós começamos a ouvir falar de tsunamis, e algo que não tinha sido, pelo menos, registrado antigamente. E terremoto atrás de terremoto, todo tipo de desastre natural tem acontecido de maneira muito intensificada, né? Você pode anotar aí Mateus 24:7 e Lucas 21:11 também. Eu não tenho o slide do Lucas 21:11, mas eu vou ler aqui. Nunca ouvimos falar de tantos desastres naturais, enchentes, furacões. Recentemente nós tivemos um furacão na Indonésia, ou na Tailândia, não lembro bem, que foi o maior furacão já registrado da história,
que nunca houve coisa desse tipo. Cada vez mais esses sinais estão se intensificando. Lucas 21:11 diz assim: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Algo interessante que a gente realmente tem visto acontecendo, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu nunca tinha escutado falar de um terremoto, de um meteoro cair na Terra. E alguns anos atrás caiu um meteoro pequeno na Rússia, e algo interessante e, enfim, tantas coisas que você já tem visto. Os fenômenos naturais, então, também são uma marca do final dos tempos, um sinal do fim dos tempos. Além disso, nós temos também o comportamento da humanidade. A humanidade, ela se comporta de um jeito cada vez pior. Olha o Mateus 24:12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Onde está escrito maldade, aí é a mesma palavra para iniquidade, a mesma palavra para pecado. Então, com o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E nós vemos isso hoje. Não apenas na igreja, fora da igreja também, mas também dentro da igreja. É inversamente proporcional. Aumenta o pecado, diminui o amor. Cada vez que o pecado aumenta, o amor vai diminuindo, o amor vai ficando cada vez mais fraco. E você vê no mundo coisas terríveis que têm acontecido nas últimas décadas. Tiroteios em escolas de maneira frequente, agora também no Brasil. O crime aumenta, as guerras também, se trata do comportamento da humanidade. Você vê que o amor cada vez mais vai se esfriando. Você vê que o mundo não tem mais uma barreira moral, não existe mais balizas morais. Tudo é certo, tudo é lindo, o homossexualismo é aplaudido como uma coisa linda, maravilhosa, não existe mais pecado. Se você falar que é pecado, você pode estar em maus lençóis. Então, cada vez a humanidade se comporta de maneira pior. Você vê isso aumentando cada vez mais. E a igreja, ela tem sofrido com isso. Ela tem sofrido porque ela tem sido influenciada pelo mundo, e também esse amor também vai se esfriando. E um tempo atrás a gente conversava, acho que foi em alguma comunhão dos lares, que eu falei como é que era, como a igreja era um tempo atrás, uns 20, 30 anos atrás, e como a igreja é hoje, a igreja de forma geral, né? Hoje em dia, faz uns 20 e poucos anos aí que eu estou na caminhada, então, eu lembro, antigamente era muito diferente ser crente do que hoje. E hoje, ser cristão evangélico, é o equivalente de ser católico de 20 anos atrás. É o equivalente. Antigamente, todo mundo falava assim, sou católico. A pessoa nunca foi para a igreja, não frequentava a igreja, ela era aquele católico não praticante. E hoje a gente viu que isso está acontecendo no meio evangélico. Nós temos os evangélicos não praticantes. As pessoas até vão para a igreja de vez em quando dá, se não tem outra coisa. Você vê que esse amor se esfriou. De alguma maneira a igreja, e eu estou falando de modo geral, a nossa e outras que eu conheço, que eu sei que isso acontece em outros lugares, você vê que o amor se esfriou. Você vê que o amor por Deus se tornou em uma admiração. Isso é a pior coisa que pode ter acontecido com a igreja. O amor por Deus ter se tornado apenas uma
admiração. Jesus é bom, né? Jesus é legal, fez coisas boas por nós. Mas não existe o amor. O amor está se esfriando cada vez mais o amor está se esfriando. Ontem eu ouvi uma frase interessante, ontem mesmo uma pregação que a Cristiane estava ouvindo, e a frase era assim, o amor é o que o amor faz. Né? É isso, né? O amor é o que o amor faz. Então, se nós amamos Jesus, isso deve interferir nas nossas ações. O amor é o que o amor faz. Você pode dizer que você ama Jesus, você pode cantar que Jesus é lindo, mas o amor de Jesus só é mostrado no que você realmente faz. O amor de Jesus só é demonstrado na tua vida. E se você vive uma vida mais ou menos, essa vida não está falando a verdade do que você canta ou do que você fala. Né? Então, o amor tem se esfriado. E um ponto nesse detalhe aqui, como é que a gente resolve isso? Deixa assim mesmo, é o fim dos tempos e não tem jeito? Não, eu não creio nisso. Eu creio que a gente tem que fazer um esforço maior do que já foi feito em outro momento, para que esse amor nunca se esfrie. Eu só vejo uma saída para isso, a oração. Você tem que orar mais do que você orou na vida, para que você não deixe o amor de Deus, o amor por Deus, se esfriar na tua vida. Porque o amor dele nunca se esfriou por você. Mas o nosso amor por ele vai se esfriando. E com esse aumento da maldade do mundo também tem afetado o aumento do pecado. O aumento do pecado na igreja é algo incrível. O aumento de divórcios na igreja é algo que eu nunca tinha visto. Como tem aumentado a libertinagem no sentido de, eu posso fazer porque Deus vai me perdoar, tem aumentado de maneira ridícula. As pessoas fazendo aquilo que pode até não ser pecado, mas que a Bíblia fala que não convém. Aquilo que é lícito, mas não convém. Já que não é pecado. E as pessoas fazem questão de demonstrar essas coisas nas redes sociais. E as redes sociais são uma vitrine para o mundo, né? São como o pátio externo do templo. O que o mundo vê da igreja, muitas vezes está nas redes sociais. E as pessoas discutindo também sobre política e passando cada vergonha. É triste como a gente vê, então, que esse amor da humanidade vem se esfriando e como isso tem afetado a igreja. É muito triste. 2 Timóteo 3, do 1 ao 3, não está aí no slide, mas se quiser anotar, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então ele dá um retrato muito claro do que a gente vive nos dias de hoje. Nos últimos dias, é assim que a gente tem visto a humanidade. Então essas são as principais características dos sinais do fim dos tempos. E a gente vê como cada um desses sinais tem se intensificado quanto mais perto a gente chega da volta de Jesus. Os sinais, as características religiosas, as características políticas e militares, os fenômenos naturais e também o comportamento da humanidade. Tudo isso a gente tem visto, é só você olhar um jornal, assistir um jornal, e você vai ver como essas coisas têm aumentado cada vez mais. Mas o bom disso, a notícia boa é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar e ele vai botar um fim em todas essas coisas.
Eu quero falar algumas características dessa volta. A primeira característica é que a volta de Jesus vai ser repentina. Vai ser repentina. Porque 24, 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quanto você menos espera, assim como um relâmpago que aparece no Oriente e se mostra no Ocidente de maneira instantânea, repentina, assim será a vinda do homem, a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. A volta de Jesus será gloriosa. A volta de Jesus é a consumação. É a consumação. Se você pode dividir a Bíblia em 4 grandes eventos, você pode dividir assim: a criação, a queda, a redenção e a consumação. A criação, quando Deus criou todas as coisas, veio a queda. A partir da queda, você vê toda a história de redenção até que viesse o Messias para nos redimir. E a consumação é o final de todas as coisas. A volta de Jesus é a vitória dele sobre todas as coisas, a vitória dele sobre a morte, sobre Satanás, sobre o mundo. 24:30 diz: então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa volta de Jesus será gloriosa. Também será imprevisível. Não é possível fazer qualquer previsão. Muitas pessoas já tentaram, fazer previsão, botar dias e datas quando Jesus realmente pudesse voltar. Realmente não, hipoteticamente pudesse voltar. Eu gostaria que fosse logo, mas é impossível a gente prever. 24:36 diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O Pai já sabe. O Pai já sabe, o Pai já determinou o momento exato para a volta de Jesus. Mas para todos nós ela é imprevisível. Não temos como dizer quando ela vai ser. E ela vai ser inesperada. Para muitos nós já estamos esperando, mas para a maioria ela vai ser inesperada. Olha aí o 37 ao 39 do Mateus 24, diz: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. É inesperada. No tempo de Noé, Noé começou a anunciar que viria um dilúvio, e isso foi loucura para todo mundo que ouvia aquilo. Noé anunciando que viria um dilúvio, uma chuva que nunca houve na terra, para cobrir toda a terra. Então, o povo chamou ele de louco. Não é? Esse cara é maluco. Até que veio o dilúvio mesmo. Até que veio sem que ninguém esperasse. E essa na geração de Noé, ela é uma fotocópia, vamos dizer assim, da geração de hoje. A geração de hoje, de quem não conhece a Cristo, vive despreocupadamente, vive sem se preocupar com nada, comendo, bebendo, casando, fazendo negócios, pecando, fazendo todo tipo de maldade. E a volta de Jesus é uma das coisas que é mais questionada. Você nunca ouviu alguém falar assim: pô, Jesus não voltou até agora, você acha que vai voltar mesmo? Talvez você já tenha escutado isso. As pessoas questionam a volta de Jesus. E essa é uma geração que está despreparada para a volta de Jesus. Eles não esperam que Jesus realmente vai voltar. E estão vivendo as suas vidas. Mas é fato, ele vai voltar. Então essa volta de Jesus, ela vai ser inesperada.
Para a gente concluir, e agora? Legal tudo isso. Nessa é a nossa esperança. Jesus voltar é a maior esperança que nós temos. Encontrar com Jesus, estar com Ele para sempre. Mas e aí, enquanto Ele não volta? Enquanto Ele não nos leva, o que a gente deve fazer? Como a gente deve agir? Como deve ser nossa vida aqui na terra, enquanto Ele não volta? Primeira coisa, nós devemos estar vigilantes. Mateus 24:42 diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que hora virá o Senhor. Então você deve o quê? Vigiar. Vigiar é um sinônimo para estar atento. Você não deve marcar bobeira. Não deve ficar bobeando. Você tem que estar vigiando. Então nós devemos estar vigilantes para a volta de Jesus. Nós devemos estar ligados e atentos. Não porque Jesus talvez vá te esquecer aqui, eu tenho que ficar ligado. Para quando Ele vier, eu tenho que ir junto. Ele não vai te esquecer. Mas tem que estar atento no sentido de tua vida estar preparada. Você lembra, quando eu vejo Jesus falando isso, eu lembro do povo se preparando para sair do Egito. Moisés falou para o povo o seguinte: estejam com tudo preparado, com o cinto amarrado, sandália no pé, porque a qualquer momento vocês vão ter que sair correndo. Então estejam preparados, não teriam tempo para se preparar. Então a gente tem que estar dessa mesma maneira vigilante. A gente tem que estar vivendo em santidade. Enquanto a gente espera, a gente não pode viver nossa vida de qualquer maneira. A gente não pode viver nossa vida sem qualquer preocupação. A gente tem que viver nossa vida em santidade. 2 Pedro 3:11, que foi até para quem lembra o versículo, o tema do nosso retiro, diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia e apressando a sua vinda. Versículo 14 diz: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então nós devemos viver de maneira piedosa, buscando a Deus, crescendo cada vez mais na graça e nesse conhecimento de Jesus Cristo. E se Jesus voltasse agora? Como Ele ia te encontrar, né? Também devemos ser encontrados trabalhando em sua obra. Mateus 24:45 diz, 45:46: quem é, pois, o servo fiel e sensato que seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então nós devemos ser encontrados assim, trabalhando para o Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Eu não estou falando que você deve abandonar todas as coisas, viver como um monge, né? Viver como um monge, sei lá aonde. Mas você tem que estar trabalhando. O Senhor te confiou talentos, confiou coisas na sua mão. Ele deve te encontrar trabalhando. Imagina só, Jesus volta e Ele te encontra como uma pessoa super bem-sucedida, mas super bem-sucedida em uma coisa que não importava. O maior fracasso é ser bem-sucedido em uma coisa que não importa. Você pode ser muito bem-sucedido, mas se aquilo não importa para Deus, vai chegar um momento que você vai ver que você perdeu parte da sua vida, ao invés de buscar a Deus, de crescer na graça, no conhecimento de Deus, buscando outras coisas que no fim nem importavam tanto assim. E por último, enquanto Ele volta, a gente deve anunciar. A gente deve anunciar que Ele está voltando.
A gente deve anunciar a necessidade de arrependimento, a gente deve anunciar o Evangelho. Mateus 28, 18 e 19, Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, enquanto Jesus não volta, nós devemos anunciar. Existem muitas pessoas que estão vivendo como as pessoas viviam na geração de Noé, despreocupadas, comendo, bebendo. Você tem uma grande notícia para essas pessoas. A grande notícia, uma grande solução para o problema dessas pessoas é que elas podem ser salvas pela graça, pela fé, se elas crerem e confessarem em Jesus. É algo bem simples. É uma notícia muito importante e é algo bem simples que as pessoas precisam fazer. Você sabe, você tem essa notícia aí. Enquanto Jesus não volta, você tem que falar isso para as pessoas. Falar isso para as pessoas que não conhecem. Enquanto as pessoas vivem de maneira despreocupada, caminhando a passos largos para o inferno, nós temos a melhor notícia que alguém pode ouvir, que é a salvação em Jesus, pela graça. O céu é um lugar preparado para as pessoas que estão preparadas. Só quem está realmente preparado vai entrar no céu. Isso é algo importante de se dizer. Nós não sabemos em que momento vai acontecer, em que momento Jesus vai voltar. Então você que já conhece o Senhor, viva de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. Busque o Senhor, coloque o Senhor acima das tuas prioridades. Busque o Senhor, não tenho muito mais o que dizer. Busque o Senhor acima de todas as coisas. Vai chegar um tempo que você vai se encontrar com o Senhor, e só o que você fez para Deus é que vai contar. É só o que você fez para Deus que vai contar. Eu sou a favor da pessoa estudar, você deve estudar, buscar sua carreira, mas quando você se encontrar com Jesus, isso não vai contar muito. Só o que você fez para Jesus, só o que você fez para buscar e conhecer a Deus é que vai contar. Então você, fique ligado, busque o Senhor enquanto há tempo, cresça na graça do conhecimento, viva em santidade, anuncie a volta de Jesus. A igreja tem vivido, como eu disse no começo, um tempo de mornidão. Ela sabe que precisa de Jesus e ela continua frequentando um lugar que ela chama de igreja, mas isso não quer dizer muita coisa. Uma pessoa pode frequentar isso aqui por anos e não conhecer o Senhor. A pessoa pode se acostumar a vir aqui porque é um lugar legal, as pessoas são legais, são bacanas, e a pessoa não conheceu o Senhor. Então, conheça o Senhor, busque o Senhor, é o que eu posso te encorajar a fazer. Não viva uma vida mais ou menos para o Senhor, de quem apenas frequenta um lugar, mas no fim não está levando Jesus a sério, está tentando conciliar uma vida de pecado com uma vida com Deus, ou está no pecado e não está nem aí para Deus mesmo. Não tente viver assim. Viva para Deus. Isso se você conhece o Senhor. Se você não conhece o Senhor, saiba o seguinte: é bem simples. Você precisa crer em Jesus e confessar com a sua boca. Crer em Jesus e confessar com a sua boca. Você é salvo, você só pode ser salvo pelo sacrifício que Jesus fez. Você só pode ser salvo pela graça de Deus, não por nada que você possa fazer. Então, creia em Jesus e se prepare, porque Jesus está voltando. Então, seja qual for a sua condição, eu quero fazer uma última pergunta. Você está preparado
para a volta de Jesus? Você está preparado para ver Jesus face a face? Como 1 Pedro diz, tudo isso está se desfazendo. Tudo isso está, aos poucos, se esvaindo. Qualquer momento, irmãos, tomara que seja hoje. A qualquer momento, Jesus vai voltar. E você olhando nos olhos de Jesus, você está preparado para essa volta? Amém? Jesus, obrigado pela esperança que temos em Ti.